Você comentou uma coisa, é a mais pura verdade. Eu já comentei isso, inclusive, uma vez quando eu estava conversando com um engenheiro amigo meu. Ele é do sul não, da região nordeste. Eu tava falando com, inclusive, o nome dele hoje. Eu vou me lembrar aqui, mas ele fez uma live comigo que nós estávamos falando de como você colocar preço no seu projeto. Eu não sei se você assistiu essa live. Eu fiz essa live, eu vou procurar aqui o nome dele. E a gente tava falando justamente isso de você valorizar o seu trabalho. É uma coisa que... Duas coisas que você falou que eu achei bem interessante. A primeira, né? De quando foi feito lá os hospitais lá que a Brasil ao Cuba entrou na jogada. Eu entendo que a Haiti também tava nessa movimentação também. É que nem você falou, é aquele pessoal que estava escondido, mas falou, meu, chegou a minha vez, eu vou mostrar para esse pessoal que não acredita na tecnologia da construção, que isso dá para fazer e o Brasil não é inferior a ninguém. Eu concordo que tem que ser dessa forma, né? Tem muita aquela síndrome que todo mundo fala, síndrome de vira-lata, né, do brasileiro. E é triste, infelizmente existe isso. Eu acho que o Brasil tem um grande potencial na tecnologia de construção, uma coisa que eu falo porque eu já vi os nossos projetos de estrutura metálica e de concreto armado são muito bem vistos lá fora. Eu não tô aqui pra... Eu sei que tem pessoas de outros países que assistem o canal, mas eu já abri, eu não vou citar países, projetos de alguns países que os nossos dá de 10-0 em questão de qualidade. Não é qualidade visual, é qualidade técnica e muito bem detalhado. Tanto que você ouve do pessoal lá de fora e fala, meu, vocês dão bem mastigada a coisa pro pessoal. É muito bem detalhado o serviço de vocês. Tanto que uma coisa que ajudou essa questão de pós-pandemia, esse trabalho home office, que agora ele virou um trabalho home office a nível global. Você não fica preso só em empresas do Brasil e está contratando você. Isso aí. Né? Tem empresas de fora do Brasil que estão contratando profissionais do Brasil devido a duas coisas, né? A qualidade e a mão de obra barata, né? Também. Porque você pega uma empresa da Europa, você pega uma empresa dos Estados Unidos para contratar um profissional daqui, ele vai pagar aí brincando aí 4 ou 5 vezes mais em conta, né? Ou que ele pague o valor, que normalmente esse pessoal costuma ser justo e pagar o valor de lá, e tanto que quem começa a prestar serviço para fora não quer parar mais. Voltar a trabalhar no Brasil. Porque você começa a ganhar um valor razoavelmente muito bom. Agora, para um outro adendo aí, que é a questão que você estava falando do quilo. Eu sou totalmente contra isso. Meu irmão sabe. Desde que eu abri o escritório, eu nunca aceitei esse negócio. Eu tenho vários fabricantes que orçam e orçavam comigo. Eu não vou discutir que ele fala o que ele pode pagar. Sim. Eu falo se quero ou não fazer. Quem precifica o seu trabalho é você. Quem precifica o meu trabalho sou eu. Assim como ele oferece até quanto ele pode chegar, né? Então, teve muitos casos que vinham, eu tenho isso aqui disponível. E eu simplesmente falava, não quero. Tem gente que faz por esse valor? Pra mim não interessa. Isso é questão de você se valorizar. Porque não adianta pegar, que é o que mais você vê no mercado, o cara pega, depois fica reclamando, não entrega no prazo porque ele está descontente, isso é um serviço de má qualidade. E pega só uma vez, né? Essa questão do quilo, eu nunca fui a favor. E isso eu uma vez até comentei com... o Ricardo Almeida. Lembrei dele, o Ricardo Almeida. Não sei se você viu essa live, tava eu e ele conversando sobre isso. O Ricardo Almeida, se estiver assistindo, ou mesmo que seja gravação depois, um grande abraço. Eu falei que eu quero você aqui também. E o Ricardo Almeida pensa que nem eu. Aí o pessoal pergunta, mas como é que vocês vendem seu projeto? Porque a live era falando de valor, né? Eu não falei, é X. Mas eu falei, mas quanto vale a sua hora de trabalho? Sim. Não é verdade? Quanto que vale o teu pacote de entregar tal produto? A que solução. é o que você falou, a solução. Você vendendo solução. Sim. Então é isso que eu penso. Eu prezo da mesma ideia que você, Gilberto, que cada um tem o seu valor. E quando o cliente ele chega para orçar com você, se ele já vem fulano de tal faz tanto, ele não é fiel ao teu trabalho, ele tá procurando preço, ele não quer qualidade. E aí, você me dá a oportunidade de levar a conversa para mais um degrau daí. Para você colocar o preço da sua solução, também tem que estar atrelado a uma condição de mercado. Sim. Tá vendo a importância de a gente valorizar a construção? Sim. Então, se lá na ponta o que baliza tudo é o metro quadrado do pedreiro, porque vamos pensar, se a grande massa do que é feito de alvenaria ou de concreto armado, é o que predomina. Sim. E a maior parte das coisas são feitas com parâmetros de quem? Do pedreiro. Sim. E o pedreiro tá tudo bem, né? Você vê os carros dos pedreiros, né? Você vê tudo top, né? Então, cara, o pessoal que baliza o preço do produto é esse aí. Então, como que a gente sai agora de um gargalo desse?
que o metro quadrado, né, da construção está balizado por uma mão de obra informal e que não gera riqueza. Pela diária do pedreiro. É né? por isso que tem que ser industrializado, pessoal. A gente Verdade. só vai resolver a questão da produtividade com processo industrial. A gente só vai resolver desperdício levando o que era tarefa para ser realmente estudado, planejado, para que se compre o que precisa, para que resolva com o fornecedor como entregar da melhor forma. As construtoras, normalmente, elas têm uma relação horrível com o fornecedor. Quer comprar pelo menor preço para entregar ontem e para pagar daqui 2 meses. Uhum. Você acha que vai ter fornecedor bom tratando assim? Não vai, cara. Não vai ter. A indústria não faz assim, ela qualifica o fornecedor. E o primeiro critério nunca é o preço. Sim. O primeiro critério é competência. Sim. Só entra se é competente. Agora, se é competente, tem preço, tem prazo, legal, beleza. Então leva tudo. Mas é isso, é competência. Então, a gente hoje está nivelado pelo pedreiro. Quando a estrutura metálica entrou no Brasil, ela entrou através da fábrica de estrutura metálica da CSN. Sim. Inclusive, tive aula com professores que foram diretor lá. Cara, como que funcionava? O pessoal orçava um prédio em concreto armado, aí a conta não fechava, aí pediam pro pessoal do aço orçar. Ou seja, não nasceu para ser metálico. Então você tem que fazer milagre para colocar a estrutura metálica no mercado. Por quê? Porque existia uma cultura de negócio estabelecida. Sim. É difícil mudar essa cultura. Nós só vamos mudar essa cultura com a industrialização. Porque daí você vai escalar a produção, vai ter mais eficiência, vai gerar riqueza, aí você pode remunerar profissionais de qualidade. Porque na construção industrializada eu não posso ter o picareta na área de engenharia. Não, o picareta some. Ele some, porque ele só trabalha a primeira semana. Uhum. Até a primeira leva de painel que era para fabricar tá errada. Aí eu falei, como é que tá errado? Comprou errado? Quem fez isso? Aí vai descobrir, foi o cara que detalhou. Aí vem cá, meu amigo, eu só produzi uma semana de componente errado. Agora eu vou montar, não monta. Esse cara não dura. Então, na construção industrializada, a régua é outra. Uhum. E aí você vê valor em solução. Então, só que do jeito que as coisas estão, elas estão plastificadas. Aí esse cliente seu é aquele cliente que está com dificuldade de colocar o produto dele para um cliente que vê valor no que ele faz. Sim. Porque ele não tem diferencial. Aí, por ele não ter diferencial e não conseguir encontrar um público que valorize melhor o trabalho dele, ele vai pro mercado de tirar sangue, né? Sim. O cliente vai naquele que fizer mais barato. Sim. E aí depois ele se vê obrigado a repassar o desconto que ele deu lá pro cliente dele. Verdade. Dentro do conceito. Isso, pessoal, é o que atrasou muito a construção industrializada. Porque vamos pegar um item que é muito antigo e comum no mundo inteiro, que só agora está evoluindo no Brasil. Banheiro pronto. Banheiro pronto é a coisa mais comum no mundo. Por que não tinha banheiro pronto no Brasil? Porque as poucas empresas que abriram faliram, ou porque fizeram patologia, e quando teve que consertar ficou mais caro o molho que o peixe, ou porque as construtoras encaravam o escopo de quem fornecia um banheiro pronto pelo maldito BDI. Olhava lá, bom, é tanto de azulejista, tanto de azulejo, tanto de argamassa, tanto disso, tanto daquilo. Queria que a empresa que ia fabricar e correr risco entregasse aquilo com qualidade mais barato que a planilha de orçamento do pedreiro. Isso aí atrasou a construção civil demais. E agora, por que está vendendo tanto banheiro pronto no Brasil? Porque o pessoal das construtoras ficou mais inteligente? Não, porque não acha mais azulejista, porque não acha mais encanador. Ou seja, está se vendo obrigado. Então a gente tem que parar de adotar a tecnologia na marra. A gente tem um preconceito tecnológico e uma visão míope da construção civil que tem que ser rompida. A gente ainda está acreditando que vai ter mão de obra barata. E a mão de obra barata, gente, ela foi o segundo passo pós-escravidão. Pouca gente fala disso na construção civil, mas eu sempre falo e não tenho medo de falar isso. Há 135 anos atrás, a gente aboliu a escravidão no Brasil. Foi um dos últimos países que fez isso. Até então, praticamente tudo da construção civil era feito por quem, gente? Por escravo. Por que a construção é pesado, é bruto, é rústico? Porque desde a Babilônia, a maior parte do que é construído sempre foi por povos escravizados. Sim. Não era serviço top.
O artesão, que o pessoal fala, não, o pessoal da obra é artesão. O pessoal da obra nunca foi predominantemente artesão. Artesão era um ou outro para fazer um móvel, uma esquadria, um vitral, um trampo. Esses eram muito bem pagos. Mas a maioria era escravo, gente. Sim. E até 135 anos atrás, até a princesa Isabel proclamar, né, e decretar a abolição da escravidão, era o que predominava. As igrejas, as escolas, os hospitais, as creches, os prédios públicos, as casas de quem tinha grana, as vias, as pontes, os monumentos. Era tudo escravo. O que foi feito? A gente trocou a mão de obra gratuita da escravidão pela mão de obra barata. Sim. Aí sim. Aí veio a industrialização, ela engoliu o artesão. Eu posso falar isso porque eu sou descendente de italiano. Eu sou descendente de português e de italiano. Por isso que meu sobrenome é Freitas. Mas os italianos vieram para o Brasil por quê, gente? Principalmente os primeiros italianos que vieram lá no final de 1800 e bolinha, vieram por quê? Vieram do norte da Itália. O que estava acontecendo no norte da Itália? Fábrica. Estava se implantando fábrica. O que aconteceu com os artesãos? Ficaram sem trabalho. Ficaram sem trabalho. Aí eles vieram lavourar no Brasil. Dom Pedro, que ainda o Brasil não era uma potência industrial, falou, vou trazer essa galera para cá. Sim. Aí trouxe italiano para cá. A italianada, inclusive, se fixou muito no sul, na região lá do professor Paulo, né? Sim. Estamos falando aqui do sul bastante. A região de Gramado, Bento Gonçalves, né? Todas essas regiões aí, Santa Maria, regiões cheias de italiano, que receberam um pedaço de terra cheio de mata, para tombar tudo aquilo, aprender a lidar com a terra e sobreviver. Eram o quê? Eram artesãos. Aquele pessoal era ninja. O pessoal fazia a sua própria roupa, plantava, colhia, criava os filhos, fazia sapato, fazia chapéu. Os caras faziam tudo, não tinha fábrica, cara, aqui no Brasil. Os caras eram ninja. Então, isso aí é o segundo passo. Mão de obra gratuita para mão de obra barata. Quando vem a industrialização, o que ela faz? Ela para de olhar o operário simplesmente como meio de produção. A indústria olha o operário também como consumidor. Se todo mundo ganhar mal, a indústria só vai poder ter produto barato. Se as pessoas têm melhor remuneração, a economia cresce e eu posso ter produto com maior valor agregado. Então, essa visão tem que chegar na construção civil. Nós estamos ainda mais perto da princesa Isabel do que da indústria. Então a gente tem que acordar que só vamos sair desse buraco através da industrialização. Hoje tudo que a gente faz está balizado pelo preço do metro quadrado que o pedreiro dá no canteiro de obras e isso reflete no mercado inteiro. Sim.